Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glória a Jesus. 1 minuto de oração. Obrigado, pastor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Deus, por essa rica oportunidade. Cerca este lugar com anjos, que as miríades de anjos permaneçam conosco, que o teu Santo Espírito venha falar em nosso coração, que estejamos sensíveis, meu Pai, à tua glória, que todo impedimento não permaneça, nem uma barreira, nem uma flecha, nem um dado inflamável do maligno. Deus, nós cremos que o Senhor é grande e que todas as obras foram desfeitas, até porque Pedro diz que o Senhor se manifestou para desfazer toda a obra do diabo, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. A igreja repete comigo: eu sou, mais forte, eu sou propriedade do Deus vivo. Exalta ele e assente, por gentileza. Oh, glória. Toma o seu lugar, toma o seu lugar. Glória a Jesus. Nós somos propriedade do Deus, e Ele está no nosso meio, amém, irmãos? Ele está no nosso meio. Aleluia. O Espírito Santo, Ele se faz presente e morada em nós. 1 Coríntios diz, aleluia, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E nós vamos compreender isso. Queridos, no Antigo Testamento, Deus levantou Moisés para trazer uma legislação. Todos nós sabemos que Deus escreveu em pedras os mandamentos. E depois o Senhor mandou fazer a arca. A arca simboliza a presença de Deus. Como eu disse em culto anterior, a madeira representa toda a humanidade, mas a glória de Deus é o ouro. E falando da arca do Senhor, que é a presença de Deus, como eu disse na pregação anterior, no dia de ontem, o que a arca do Senhor fez na casa de Obed-edom, durante 3 meses que ali esteve. Pensando nesse texto e trazendo para os dias de hoje, nós precisamos da presença de Deus. E nós também identificamos dentro da Bíblia que a pessoa, ela pode ter o dom, ela pode ativar o dom espiritual, mas ela pode estar longe da presença. Pastor, onde está isso? A Bíblia aponta um homem chamado Balaão, que ouvia a voz de Deus, profetizou o que Deus mandou, mas o seu coração estava longe do propósito. Ele tinha um dom em a chamada, mas a presença do Senhor não fazia com que ele andasse certo. O que nós aprendemos, que nós precisamos ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque se nós tivermos somente o dom, e outrora tivemos a presença, quem te guia é o Espírito Santo. E você pode tentar usar o dom de Deus para um propósito contra o próprio Deus. Foi assim que eles tentaram contratar Balaão. E nós percebemos que ele estava na presença, mas ele não tinha presença. Porque quem é guiado por Deus, faz as coisas que Deus manda. E nós vamos aprender que dentro da arca, haviam 3 coisas importantes.
as pedras com os mandamentos, o maná, que é o pão que descia toda manhã, e a vara de Arão. Cada coisa representa algo que aponta para Cristo, que aponta para a graça abundante. As pedras são a lei, o qual Deus instituiu para mostrar o pecado. E depois o Senhor profetizou em Isaías que Ele iria trocar o coração de pedra e dar um coração de carne. E na nova aliança, Jesus escreveu no nosso coração a sua lei. Quem está na lei do Espírito de Deus não fica confundido. Então a legislação que apontava para o pecado, Jesus, Mateus capítulo 5, no monte do sermão, ele começa a falar sobre a lei e fazendo com que a lei se torne maravilhosa. Porque ele traz a excelência sobre a lei e dizendo que a lei agora com amor, ela se torna graça. Então a primeira coisa que nós aprendemos, dentro de você precisa ter a lei de Deus. Segundo requisito que tinha lá, o pão, o maná. João capítulo 6, diz que Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comer, não terá fome. Ou seja, se eu tenho a lei, eu tenho o Pai. Se eu tenho maná, eu tenho um filho. E agora, pastor? A vara de Arão foi a vara que floresceu. Quem lembra disso? Havia uma rebeldia. Havia uma confusão no arraial. E alguns diziam, não, Deus está falando só com Moisés. Por que Deus levantou? Será que Deus levantou somente o irmão dele, Arão? Foi quando Deus falou para Moisés, faz o seguinte, pede que cada um dos maiorais de cada tribo, pegue uma vara de amendoeira, e coloque na tenda, e coloque perto da arca, e aquela que florescer, será que eu escolhi. E cada um foi pegando, e Arão da tribo de Levi, coloca o nome dele. No outro dia, Moisés vai buscar, e a vara que floresceu, que ainda deu amêndoas, foi a vara de Arão, mostrando a autoridade do sacerdócio. E depois disso, Deus falou para Moisés, coloque dentro da arca. O que faz florescer no Espírito, é o Espírito Santo. Então dentro de nós temos que ter o quê? A lei, o pão e os frutos do Espírito. Se você tiver o pão vivo que desceu do céu, tu não terá fome por outra coisa. Se você tiver uma lei, você vai compreender o que Pedro diz, que eu estou de passagem por a terra, a minha pátria está em outro lugar. Se você tiver, aleluia, a vara de amendoeira, os frutos no Espírito, aleluia, você vai honrar o sacerdócio de Jesus. Então você vai ter, aleluia, o sacrifício vivo na tua vida. Por que eu estou explicando desse jeito? Porque nós não precisamos criar nenhum tipo de regras para tentar conduzir pessoas até Cristo. Se Cristo não for aceito por um coração, de nada nós podemos fazer. A Bíblia diz que não é por força nem violência, mas pelo poder do Espírito Santo. E se eu tenho a lei, Deus me governa. Aleluia. Se eu tenho pão vivo, estou satisfeito. Eu estou saciado daquilo que alimenta a minha alma. E se eu tenho a vara de amendoeira, isso quer dizer que Deus me escolheu para me ser templo e morada do teu Espírito. Agora Romanos capítulo 12, versículo 1. O autor de Romanos está dizendo, eu clamo, eu insisto, para que vós, com compaixão de Deus, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo,
santo e agradável. Deus mora dentro dos obedientes. Deus mora dentro dos vasos que entendeu que tinha que esvaziar de si mesmo e encher do Espírito. Sem o Espírito, ninguém proclama Cristo. Sem o Espírito de Deus, não há conversão de almas. E quando eu rejeito, quando eu fico à mercê de falácia, por que eu trago esse ensino hoje? Porque eu vi uma pregação e alguém dizendo que Deus não é trino, que Deus é uno, que existe um único Deus. E isso nos preocupa, porque no Antigo Testamento havia o único Deus se manifestando de várias formas. Mas no Novo Testamento, conforme as promessas e as profecias, nós vimos o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestando. Os três estão em um, mas são personificações diferentes. E quando nós ouvimos uma palavra dessa, podemos até ficar confundidos e daqui a pouco nem acreditar mais nos feitos do Espírito Santo. Então o Senhor tocava no meu coração. Quem te dirige? Deus me perguntava. Quem dirige a sua vida? Eu falei, a sua lei, Senhor. A lei do Espírito não é fardo. Muito pelo contrário. É alegria. É alegria em servir a Deus. Se eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu estarei preservando o meu corpo. E eu já fui transformado por um novo entendimento. Qual entendimento é esse? O entendimento das coisas de Deus. Voltando para as coisas do Senhor. E quando nós voltamos para as coisas de Deus, agradamos aquele que nos chamou para a boa obra. E aquele que nos chamou das trevas para a luz. Então, o meu corpo também, os meus olhos também pertencem ao meu corpo, sim ou não? Então as concupiscências dos olhos, ela precisa ser sanada. Nós precisamos ungir os nossos olhos, porque o mundo é sedutor, sim ou não? Mas estar na presença não tem preço que pague. Escute, ontem eu trouxe lá em Lagoa Santa, bispo, Davi estava muito alegre e feliz para levar a arca do concerto da aliança para a cidade de Davi. Ele preparou tudo, preparou uma grande festa, mas a única coisa que ele esqueceu foi de observar os preceitos de Deus. Pegaram a arca, colocaram num carro novo e colocaram os bois para puxar. Havia uma determinação de Deus que a arca do Senhor era levada nos ombros dos sacerdotes. Não é para levar. E consequentemente, a Bíblia diz que alguém encosta naquela arca e Deus abre uma brecha. A imprudência do rei Davi, aleluia, a nulidade do ofício do sacerdote trouxe a perca de uma vida. Mas a Bíblia diz que aonde a arca foi, na casa de um homem, tudo prosperou. Em 3 meses, aquela casa era outra. A intenção de Davi era levar a presença. Mas se não observa a lei de Deus, a presença vai para outro lugar. E aonde a presença de Deus se encontra, tudo frutifica, tudo prospera, tudo caminha. Nós não precisamos ficar lutando, porque o meu e o teu coração precisa ser o coração de Deus. Quando eu percebo tanta luta, irmãos, nós estamos vivendo uma batalha espiritual, desse grande sacrifício, dessa grande idolatria que se chama futebol. É uma idolatria, irmão. Nada contra os jogadores,
Nada contra os seus familiares, nada contra aqueles que praticam esporte, nada contra aqueles que gostam. Mas espiritualmente, como pastor, eu preciso anunciar que foi um grande sacrifício que foi feito para parar o mundo. Enquanto o mundo está parado, o anticristo está chegando. As coisas estão se confirmando. Porque é na distração que o adversário entra. É na ocupação que o adversário entra. E aquilo que ele puder usar, ele vai usar. Aquilo que ele puder atrair, ele vai atrair. E eu e você devemos orar ao Senhor. Estava indo hoje fazer uma pequena caminhada. Foi quando o Senhor falou, vai para a igreja para orar. E eu voltei com o carro, já estava lá na pista. E eu vim aqui para a igreja. Mas passando pelo centro de Vespasiano, eu vi inúmeras pessoas andando atribulada, outras já bebendo, outras já fumando, outras ansiosas. Eu falei, Deus, o que é isso? Deus fala, tem que orar. Tem que orar porque as pessoas param de pensar e elas são levadas pela espiritualidade daquilo que está acontecendo no momento. Eu falei, Deus, mas hoje é o dia da minha corrida. Foi quando Deus falou, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Se eu não escuto o Espírito Santo de Deus, eu não chegaria aqui para orar. Deus falou, ore porque tem gente que não iria chegar. Então eu comecei a orar neste lugar, irmãos. Importante eu te dizer nessa noite, a tentação foi grande, mas você venceu. Porque Deus mandou recurso. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Deus enviou um anjo para cada casa, para que o tranca-rua venha cair por terra. O que eu quero dizer nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Os seus olhos é do Senhor, os seus ouvidos é do Senhor, a sua vida é de Deus, o teu coração é de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus, aleluia! Você não precisa de outra lei. Vou esperar o pastor mandar. Você tem a lei do Espírito, sim ou não? Já está dentro de nós. Todo mundo sabe o que é errado, sim ou não? Quem está no mundo sabe o que é errado, só não tem freio. Pastor, por que ele não tem freio? Porque ele não tem uma legislação ainda. Ele não compreende. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos compreender. Olha o versículo 2. Renovação do vosso entendimento. Não é para você fazer nada sem entendimento. Procure entender o que é a vontade de Deus. E aqui está dizendo, experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é lutar com você mesmo. Não é lutar, não é conflito. Aleluia. Não é lutar contra o regimento de igreja. Não é lutar contra a congregação. Experimenteis o que é agradável a Deus. Se você experimentar e sentir que Deus, aleluia, está na sua vida, nunca mais você vai desviar, nunca mais você vai querer outra coisa. O problema é que as pessoas não experimentam. As pessoas só dizem, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Mas você não precisa acreditar. O que acontece é que o Evangelho está para salvar. E a Bíblia diz que aquele que está cansado e sobrecarregado é o primeiro chamado. Venha que eu vou aliviar essa carga. Nós temos tanta carga, irmãos. Nós não recebemos nada do adversário de nossas almas, só perca. Mas ele vem por trás da cultura, por trás do que está acontecendo no momento, e nós percebemos que eu e você como igreja estamos negligenciando o nosso chamado. Pastor, não pode falar contra o futebol. Estou falando contra aquilo que está atrás dele. Não pode falar assim porque tem pessoas, pode ter jogador, eu não estou falando da profissão. Estou falando daquilo que está por trás, espiritualmente dizendo.
Eu estou dizendo daquilo que nos induz a participarmos de algo que é só nós olharmos com o olho crítico a abertura que tem sido feita, a abertura da copa, sacrifícios vivos, muita coisa, muitos símbolos, muita coisa, irmão. Ah, pastor, não tem nada a ver isso. Se não tivesse nada a ver, irmão, não tinha um mundo parado para isso. Aleluia. E politicamente, no globo terrestre, ele está se posicionando. Nós temos que ter cuidado com a falsa paz. Porque se alguém trouxer a falsa paz, pode dizer que se revela o anticristo. A perturbação nessa noite, ela caiu por terra, porque a espada de Deus é poderosa. A espada de Deus é forte. Pastor que fica com medo de perder membro, você não pode ser imprudente, você não pode ser negligente, mas tem que ser na palavra. Porque Paulo diz, ele sempre fala, que se tiver um outro evangelho, que seja anjo ou qualquer um na terra, que seja anátema. E o evangelho que salva é o evangelho de Jesus. Não foi eu que morri na cruz, sou só instrumento e funcionário de Deus, escravo e servo do Senhor. E eu tenho a obrigação de dizer, a glória dele, o sacrifício foi ele que fez. Ele pagou um bom preço. Por isso que nós somos o templo do Espírito Santo, pelo preço que foi pago na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele voltará, irmãos, e também estará no tribunal de Deus. O tribunal de Jesus, exatamente, ele irá cobrar aqueles o qual ele pagou o preço, mas rejeitou a redenção. E se aquele que rejeita Cristo na terra não tem por que ir para o céu, ah, pastor, como que nós vamos fazer? Permanece em Cristo, vive em Cristo e seja dirigido pelo Espírito Santo. É o que importa isso. O que adianta? Quanto mais entretenimento tiver, mais entretenimento as pessoas querem. Por quê, pastor? Porque Salomão vai dizer em Provérbios que os olhos do ser humano é como sepultura. Por que ele faz essa comparação? Você enterra um corpo de alguém e daqui a um tempo só está os ossos. E daqui a pouco os ossos vão embora. E depois cai outro corpo, vai outro corpo e vai indo. O olho do ser humano não tem limite. Por isso que o pastor ele tem que conduzir a igreja, irmão. Só que está vindo muita luta para cima de pastores. Por enquanto está no campo espiritual. Mas nós devemos apresentar essas almas diante de Jesus. Aleluia. Não se pode cancelar culto para ver jogo. Aleluia. Porque igreja é uma coisa, jogo é outra coisa. Cada ambiente com o seu Deus. Aleluia. Agora um pastor não pode fazer isso. Pastor, como que ele vai fazer se ele recebeu ordem? Essas ordens são ordens ilegais. Então vamos fazer um culto em casa, culto doméstico. O Espírito Santo, irmão, tem gemido por nossas almas. Tem gemido. E nós devemos dar exemplo. Não é essa geração que está aí. Eles nasceram agora, 2000, 2005. Quem tem que se posicionar é nós. É nós que temos que resistir a eles. E mostrar para eles que a geração deles tem tudo para dar certo. E ser uma geração do arrebatamento. Falei com a pastora Gislaine sobre o cancelamento de culto. Eu falei, duas coisas vai acontecer. Ou haverá um avivamento forte, ou Deus arrebata a igreja. Porque o abismo está grande. E a ação cada dia maior. Cada dia que passa o adversário coloca coisas dentro de igreja. E essas coisas dentro de igreja vai para dentro do crente. E nós aqui suando para tirar os trem de dentro dos crentes. E nós aqui suando, orando e jejuando para tirar as coisas de dentro do crente. Porque o crente não entende que ele já tem o maná do céu.
Ele não entende que ele tem uma legislação, uma lei do Espírito. Ele não entende que há o sacerdócio, o sumo sacerdote de Cristo, que é Ele que sacrificou por você, então é Ele que responde por você. Aleluia. Autoridade, Deus nos escolheu, querido, para sermos o quê? Nação eleita. Deus irá buscar, Jesus, uma igreja limpa, imaculada. Uma igreja lavada no teu sangue. Aleluia, no sangue de Jesus, querido, louvado seja o nome do Senhor. Então apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo para Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Porque nós precisamos do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ele teve muita resistência em seu ministério. Mas ele persistiu. E por isso que a coroa de vida eterna o esperava. Aleluia. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes nós desistimos porque nós estamos cheios de outra coisa. Se você se encher de Deus, você não desiste. Às vezes, você levantou um altar paralelo e ainda não percebeu. Tem idolatria de filho, tem idolatria da família, tem ou não tem? Tem idolatria, irmãos. E Deus não mandou levantar altares. E às vezes a gente levanta altares, e esse altar vai requerer sacrifício nosso. Quando Deus te separa para uma coisa, quando Deus te chama para uma coisa, você tem que ser grato a isso. Aleluia, eu não estou falando só de chamado ministerial. Deus deu uma vocação para cada crente, para caminhar em direção à celestial, cidade de Deus. Queridos, se nós não observarmos os preceitos da palavra, nós seremos levados por falácias e por espiritualidade maligna, o qual nós não podemos recuar de maneira nenhuma. O Senhor me chamou a atenção, e eu tenho pontos para colocar, já comecei. Pontos em cada vida. Nós temos que voltar. Pastor, o primeiro amor? Primeiro nós temos que voltar para o centro da vontade de Deus. E depois vai fluir o amor dele em nossas vidas. Levanta a mão, presbítero Neuber. Eu vi uma cana, ela estava inteira, e depois eu vi essa cana quebrada. Deus fala que essa cana quebrada é alguém que você precisa socorrer. Você pediu um sinal de Deus, e a Bíblia diz que Deus não quebra, nem esmaga a cana quebrada. Aquela alma tem valor para Deus. Ramai Shagare Komarai. Tu perguntou o Espírito Santo no teu coração. Ramai Shagare Komarai, aleluia. Há salvação ainda para aquela alma, Senhor. Deus está dizendo assim, aleluia. Tu tem maná, tu tem palavra, tu tem pão, tu tem um pão da vida. Ramai Shagare Komarai, aleluia. Deus fala assim, aquela alma está precisando de socorro. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo Ele está enviando uma comitiva de anjos para libertar daquela prisão. Deus está dizendo, aleluia, persevera, creia, cuida daquela alma. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ramai Shagare Komarai. O Senhor manda te dizer que a graça é irresistível. Às vezes alguém fala assim, eu vou pregar para o embriagado, prega. Vou pregar para o colo, prega. Vou pregar para o usuário, prega. A graça é irresistível. Nós não sabemos como que Deus vai pegar essas pessoas. Ele só precisa que você se posicione como servo de Deus. Tem autoridade do Senhor. Levanta a mão aquele Isaac lá atrás. Isaac de Jesus. Bem alto assim, em nome do Senhor. Quando você estava tocando a bateria, eu vi uma pedra sobre você, uma pedra muito pesada. O Senhor falando assim, está pesado, está pesado. Ele vai aliviar esse peso agora, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deus fala que Ele é o Pai de todas as almas. Aleluia.
O Senhor está tirando toda acusação, toda flecha, todos os dados inflamados do maligno. Deus fala assim: não deixe que os seus olhos sejam cobiçosos. O que Ele tem para você é muito maior do que você imagina. Você ainda nem viu Deus operar em você. Deus te escolheu, te separou, assim diz o Senhor dos Exércitos. Haverá uma cirurgia no seu coração para curar uma ferida antiga, assim diz o Senhor dos Exércitos. O meu Deus manda te dizer, só falta você clamar bem forte, aleluia. Você precisava de algo hoje, assim diz o Senhor dos Exércitos. Tudo aquilo que estava paralisando você não vai paralisar mais. Assim diz o Eterno, louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo, aleluia, que a tua alma precisa estar em Deus para todo sempre. Ele vai fazer essa grande obra. O adversário tentou mudar algo dentro de você, mas o meu Deus manda te dizer, aleluia, vai te encher da presença dEle. Ramai Shagare Komana, aleluia. Recanta na Xalabare Komana, Jesus. Tira uma âncora. Deus fala que você não está sozinho, que você não está perdido. Aleluia. Acende uma luz dentro de um labirinto e o Senhor vai te tirando. Eu vejo você dentro de um labirinto, como se eu estivesse olhando por cima. E eu vejo também um animal, um boi, andando lá naquele labirinto, tentando te achar, é o adversário. Mas nesta noite o meu Deus manda te dizer que Ele te tira desse embaraço. Aleluia. Deus vai trazer um sinal sobre a tua vida. O Senhor fala que tem algo importante para se revelar a ti. Ainda com pouca idade. É só você crer, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Nenhuma família é perfeita, assim diz o Senhor dos Exércitos. Toda família tem problema. Tem umas que tem um problema um pouco a mais e outros um pouco a menos. Mas famílias têm caos. Aleluia. Mas Jesus faz milagres, sim ou não? Deus fala assim: permaneceis. Permaneceis na esperança do Senhor. Amém? Aleluia. Irmão, já ia esquecendo essa revelação. Por isso que é importantíssima a intercessão. É uma batalha. É uma guerra. Mas Jesus está no controle. Eu vi um vento passando, pastor Islane e os demais. Um vento passando no meio da juventude, assim, um vento forte. Aleluia. Muitos ficaram de pé, muitos ficaram de pé. Mas o vento é forte. O adversário não brinca. Porque se ele brincasse, não trazia dor nem para beber. Já orei para a criança pequenininha. Falei, sai enxumirim do estômago daquela criança. E aquela criança ficou em paz. Se o diabo não tem dó de criança, vai ter dó de nós? Agora ensina o caminho que se deve andar. É Jesus. E pronto, acabou, irmãos. Não experimentei outras coisas. Não vale a pena. A graça está aí, sim ou não? Mas não abusei dela. Jesus tem um caminho melhor para todos nós. A Bíblia diz sobre o vivo e novo caminho. Esse caminho é Deus. A legislação que era lei, aleluia, é a palavra, é a verdade. Jesus é a vida. E se nós temos Ele, nada mais precisamos. A igreja não precisa inventar, nem copiar o mundo. Não. A igreja, querido, nem comparação pode se fazer. Eu não gosto muito de ouvir, já estou acabando a pregação, quando alguém diz, quando você estava lá no estádio, você gritava e aqui na igreja. Não tem nada a ver. Ambiente totalmente diferente. Lá no estádio é uma coisa, na igreja gritar também à toa não adianta. Tem que ser cheio. Não gosto dessa comparação. Alguém diz, lá no meio de tal religião não tem confusão, mas nos crentes tem confusão. É lógico que não tem lá.
Quer que eu explique melhor? O que está lá no meio? O que está regendo aquelas almas? Comparação ridícula também. Comparando outra religião com... eu nunca vi tanto tumulto no meio do crente. Que bom que tem tumulto. Isso mostra que o Espírito Santo une pessoas diferentes para adorar o único Deus. Isso aqui é milagre que está acontecendo. Eu sou ignorante, você é ignorante, o outro é ignorante. O outro, se entrar na carne, bate na cara do outro, sim ou não? O outro dá tiro para o alto, aleluia. Sem Jesus a gente não é nada, mas a ajuda do Espírito Santo a gente consegue congregar junto, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nenhuma comparação. Vi também um cantor muito famoso dizendo, você já viu alguém que é do time adversário, um time lá do Rio de Janeiro, cantar o hino do outro time? Outra comparação ridícula. Nós não somos time, nós somos exército do Senhor. Não existe comparação, não tem como pegar a igreja e comparar com alguma coisa no mundo não, irmão. Comparações ridículas. Isso é para chamar a atenção. Não. Ou você adore por livre e espontânea vontade, ou você adore porque você está cheio, ou você fica parado porque você está vazio. É só isso. Porque se nós usarmos linguajar da terra, almas não irão se converter. Passou, qual que é a palavra que muda a vida do homem? Arrependei vossos pecados e aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. E o resto é caminhar com Deus. Caminhar em santidade, purificação, aleluia. E aí, pastor, o que eu faço? Aprendei de Deus dia após dia, esvaziar de si mesmo, encher do Senhor, aleluia. Cada dia nós aprendemos, o adversário é contra, aleluia, o ensino das Escrituras. Por isso que é que pega passagens isoladas. Igrejas neopentecostais pega passagens do Antigo Testamento para levar para o dízimo e oferta, que também faz parte do Evangelho. Aleluia. Igrejas mais tradicionais, batistas, só pega as doutrinárias, aleluia, que pega aqui de Paulo e essas coisas todas, também faz parte do Evangelho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não queremos só versículos isolados, nós queremos a vida de Cristo em nós. Nós queremos viver Cristo. Pastor, como que eu vou fazer para viver Cristo? Aleluia. Primeira coisa que você aprende, o amor de Deus. O amor não é fingido, de acordo com 1 Coríntios, aleluia. Se você estiver na falsidade, já é um problema. Pede a Deus para mudar esse caráter. E Ele muda, Ele mudou o meu, Ele muda o seu, muda de muita gente. Quantas almas se converteram com o Evangelho do Senhor? Aleluia. E agora a gente vai ter que minguar o Evangelho para adaptar pessoas. Deus não está agradando disso. O Evangelho é pauleira. É bom demais. É para ir para cima do adversário. Aleluia. Às vezes, irmão, está acabando. Nós não venceríamos nunca. Mas com Jesus a Bíblia diz que Ele é o vencedor. Aleluia. E se nós vencermos no Espírito, as demais portas irão se abrir. Só uma coisa que nos falta como crente: entendimento das vontades de Deus. Posso fechar aqui? Só com mais um cajado para fechar? Aleluia. Tem gente renunciando coisas que Deus nem mandou ele pegar, e está doendo. Não estou renunciando, mas Deus não mandou você pegar. Você está renunciando algo a mais. Era para ser 0-0. Era para estar 0-0, você e Deus. Aí você acrescenta uma coisa a mais. Aí Deus manda você renunciar. E você renuncia, você obedeceu, parabéns. Mas está sofrendo por uma renúncia que nem precisava renunciar. Porque Deus falou para não pegar, para não ir. Então, aí, querido, louvado seja o nome do Senhor. Aí o nosso evangelho, ele fica o quê? Capenga. Por que ele fica capenga? Porque a promessa de Deus demora a acontecer na tua vida, aleluia. E alguém lá fora fica olhando, só fica na igreja, só fica na igreja, só fica na igreja, aleluia. A Bíblia diz que é milagre pós-milagre. Aquele que crê no Senhor verá a glória de Deus, aleluia. Mas por que as coisas não mudam? Porque o adversário acrescenta coisa que não é para me pegar.
Perdão, vou fechar. Gênesis, tem árvore no jardim. E lá no meio tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tem a árvore da vida. Só uma árvore. Não pegue. Uma árvore. O jardim lotado. Mais a árvore da vida. Aí o problema, que o ser humano, ele quer o que Deus não tem para ele. Você está no Éden. Olha quantas árvores boas para se comer de fruto. Mas o adversário de nossas almas, ele não se preocupa com o tempo. Conseguiu aproximar-se. Conseguiu entrar em diálogo. E eles foram pegar exatamente o que Deus não tinha. Tinha inúmeras árvores. Depois você lê lá para você ver. É um jardim. Não tinha só 2 árvores. Tinha mais árvores. Só que eu quero a que Deus não tem para mim. Essa aí vai dar problema. O dia que comer. Mas é essa que eu quero. Mas tem muitas, hein? Mas é essa. Aí vai, ao preço. Adão e Eva. Ao preço alto. A Bíblia já nos explicou. Por isso que eu não sofro mais. Eu te dou um conselho, não sofre daquilo que você renunciou, que Deus nem mandou você pegar. Foi só um plus a mais que você acrescentou no seu deserto. Só um plusinho a mais. Aleluia. Não sofre com isso. É melhor se apagar, sim ou não? Pega uma borracha e apaga. Nem vou classificar isso aqui como renúncia. Vamos lá, Jesus, de novo, no deserto e vencer a batalha. Fechou? Aleluia. O seu corpo pertence ao Senhor Jesus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E o Espírito Santo é que está em nossas vidas. Então, meus irmãos, ou nos revestimos do Evangelho verdadeiro, ou sofreremos consequências e seremos mais um crente aventureiro, porque Deus quer fazer milagre. Eu já vi milagre diante dos meus olhos. Milagre na vida dos outros, milagre na minha vida. E eu tenho visto milagre. Essa semana eu vi outro milagre. Nós temos que viver milagres. Ser crente é bom demais. Ser crente é a melhor coisa que tem na vida. Primeira coisa que você aprende sendo crente é ser você mesmo. Não precisa de máscara. Deus tira todas as máscaras. Porque o público, o mundo requer de nós performance, sim ou não? Sim, o mundo requer performance. E Deus? O nosso coração. Aleluia. É forte, sim ou não? Aí como requer performance, eu tenho que ser perfeito. Aleluia. Para mim caber em ambientes. Por isso que eu não me firmo na presença do Senhor. Cada pessoa tem um tempo de Deus. Tem uns que estão no tempo da humilhação, tem outro que está no tempo da exaltação, tem outro que está no meio, tem um que está na eira, tem outro que está lá embaixo. Cada um vive o seu. Mas não abandona Jesus. Porque vale a pena. Você vai ver Deus se revelar sobre a tua vida. Eu quero mais é Deus. E eu vi um anjo na frente da pastora Gislaine guerreando aqui nesse louvor. Eu falei, canta só mais um, e eu vi bonito. Desse eu não tinha visto não. Mas eu senti que ele é de batalha, porque ele está com a espada. E vocês vão ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Para Deus operar, não é você ser santo, não é você ser perfeito, é você estar na posição que Ele quer. Só isso. É difícil para o crente ser crente? Nunca vi isso. Fica de pé, vamos embora. Louvado seja o nome do Senhor. Sexta-feira tem mais culto para nós. Ô glória! Quantos creem nessa palavra vai dando glória?
Feche os teus olhos em nome de Jesus. Ramai Shagare Komana, aleluia. Deus amado, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu és fiel, Jesus. Tu és grande, Senhor. Tu és tremendo, meu Deus. Opera milagre, opera maravilha. Vai guardando, Senhor, cada um de nós, assim como nós chegamos, que o Senhor possa nos levar em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Deus de livramento. Está dando livramento para pessoas aqui, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é tremendo, Ele é grande, aleluia. O adversário de nossas almas, ele está furioso, mas eu sinto a graça de Deus, a graça do Senhor. O evangelho que salva é o evangelho genuíno, o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia, quer um corpo santo, quer um olho santo, quer um ouvido santo, quer uma vida santa. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, encorajador, ajuda, Senhor, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está quebrando os cativeiros, Deus está quebrando os cadeados, Deus está quebrando as correntes, Deus está arrancando as maldições agora. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está trazendo a luz. Santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Deus de Israel. Grande Deus, poderoso Pai, engrandecido, Deus de poder, Deus de mistério. Deus manda dizer que o evangelho de Deus, aleluia, requer mudança, transforma a vida, transforma a pessoa, transforma a família. Louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus, aleluia. Ramai Shagare Komana. Meus irmãos, tu tinha que sentir a fúria do adversário aqui. Não acredita 100% na internet, não. Eu estou falando na presença de Deus. Faz prova do Espírito. Aleluia. Não fique maravilhado quando os jogadores se ajoelharem lá, se ajoelharem no campo, todo mundo falando, olha lá, exaltando Jesus. Escrito Jesus na camisa não muda nada. O poder de Deus é de dentro para fora, assim diz o Senhor dos Exércitos. Você acredita, bispo, que Deus me mostrava agora? Veio uma pressão na minha cabeça, Deus falava assim, fala com eles. Aleluia, que o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Jesus, a verdadeira presença traz transformação de vida. Aleluia, aleluia. É pelos frutos que vê a árvore. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns às vezes estão ali ajoelhados, mas é um grande principado que está no meio ali, aleluia, sendo adorado ainda. Louvado seja o nome do Senhor. E o único que deve ser adorado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele não quer, aleluia, só uma tatuagem escrito Jesus, ou uma camisa escrito Jesus, não, aleluia, Ele quer que o sangue dele esteja sobre aquelas pessoas. Eu e você temos muita alma para ganhar para Jesus. Olha aí caindo por terra, olha aí caindo por terra, olha aí caindo, a idolatria caindo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Eterno. Nesta igreja aqui não, Satanás, vai batendo em retirada, você já perdeu a força. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo o rugido do leão, o leão da tribo de Judá, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, aleluia. Foi Ele quem enviou o Consolador para a terra, é Ele que batiza com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Sem Jesus nada podemos fazer. Ele é a porta do aprisco. Quem pula o muro é ladrão salteador. Tem que passar pelo crivo de Jesus, tem que passar pelo crivo do nosso Senhor, para que o Espírito de Deus enche esse vaso, aleluia. Há uma miríade de anjos aqui trabalhando ao teu favor. Há uma miríade de anjos aqui trabalhando ao teu favor.
Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, Deus de poder, Deus de mistério. Eu vou falar algo aqui, meu Deus do céu. Ah, Jesus querido, a idolatria, ela veio, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sonho revelador, meu Pai, traz a verdade à tona, meu Deus. Mostra para eles, ó Pai, que eles estão adorando um Deus estranho, um Deus que não tem braço, aleluia, um Deus que não é forte. Queima a idolatria, queima o principado, queima as potestades. O que levantou contra essa casa, que levantou contra os crentes, não vai prevalecer. Ramancha garrecomanaê, Jesus. Namai chagare comanai, uricantanai xalabare comanai. Santo Deus de Israel, Santo Deus de mistério, Santo Deus de maravilhas. Eu vi, aleluia, eu vi a palavra aprovada. Eu vi um papel, bispo, como se fosse uma prova, e está escrito aprovada. Namai chagare comanai. Que o adversário vai fazer cair fogo do céu, e se for possível vai enganar até mesmo os ungidos. Ei, ungido, unge os olhos. Ei, ungido, unge o coração. Ei, ungido, vai ungir na mente. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, para não ser enganado. Crente não é comum, crente não é qualquer um. Crente, aleluia, é cidadão do céu, é cidadão do céu, é cidadão do céu, aleluia, Deus. Aleluia. Namai chagare comana. Você está achando que vai ser fácil? Louvado seja o nome do Senhor. Antigamente na Grécia lançava lá os crentes, aleluia. Em Roma lançava os crentes nos leões. Louvado, colocava fogo nos crentes, aleluia. Louvado seja o eterno. Colocava a culpa nos crentes. Quem colocou fogo em Roma foi os crentes. A perseguição para os crentes, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelho sempre foi um evangelho de poder, o evangelho de derramamento de sangue. O evangelho, aleluia, aleluia, evangelho que traz dor, que traz cicatriz, mas também traz o que, aleluia? Vida eterna, aleluia. Quantos de nós vai poder dizer naquele dia que o Senhor te chamar, aleluia, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé? Que combate que você está guerreando, aleluia. A pior luta é com nós mesmos, mas Jesus está no controle. Eu sinto a graça de Deus. Deus vai dar visões para pessoas aqui, assim diz o Senhor. Visões profundas e reveladoras. Porque a igreja ela não pode dormir, assim diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado, Deus. Ei, Jesus. Grande Deus, obrigado, Senhor. Que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Manai chagare comanai. Uricantanai xalabare comanai. Está se desfazendo uma grande obra. Está se desfazendo uma grande obra. Meu Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Não há Deus maior do que o nosso Senhor. O adversário está pegando a bagagem dele. Deus está socorrendo pessoas. Porque o evangelho não é esse evangelho. O evangelho é um evangelho forte. É o maná que desceu dos céus. Deus está cortando o laço do passarinheiro. O adversário quer te deixar ocupado. Ele quer te deixar ocupado, assim diz o Senhor. Mas Deus está limpando toda a artimanha dele, toda a astúcia, toda a cilada do diabo, toda a cilada do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Que diminua eu para que tu cresça, Senhor, no 3.
Em nome do Pai, um. Em nome do Filho, dois. Em nome do Espírito Santo, três. A igreja diz...